um dos mais importantes eventos de logísticas do país com projeção internacional. 2 décadas, 20 anos, a Expolog completa, trazendo aqui mais uma vez aqui em 2025, trazendo muitos painéis, muitos convidados, conexão, network, olha, muita coisa. E nesse momento está aqui do meu lado o Raul Lamarca, ele é cofundador da Hub Livre, que está aqui participando mais uma vez com a gente. A gente conversou na última edição e rendeu muito a nossa conversa com a diretoria. A gente pensou, vamos fazer novamente esse bate-papo. Eu quero agradecer a gentileza mais uma vez. Quanta coisa mudou de um ano para outro, né, Milton? Muita coisa, né, rapaz? E a gente, quando a gente olha para trás e vê, poxa, com tudo isso que está acontecendo, eu acho que faz total sentido a gente voltar a conversar e dessa modernidade, inclusive. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Hamilton. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui 3 perguntas rápidas para a gente poder conversar. Você já vai apresentar ali o painel. Quais são os 7 principais, perdão, Insights, né? isso. Eu vou refazer sua pergunta, viu, Ramon? Vamos lá. O que eu ia te perguntar é o seguinte: quais são os 7 principais insights na logística com o uso da IA para os próximos 10 anos? Hamilton, muitas pessoas não se dão conta, mas nós estamos vivendo a década da convergência. 2026 bate a porta de todos nós e a gente precisa se questionar, né? Como essa tecnologia chamada inteligência artificial, mais especificamente a IA generativa, o ChatGPT foi fundado em 2022 e a gente já viu uma primeira onda de utilização de IA, né? Só que as pessoas ainda estão muito bipoladas nos prompts e nas pequenas automações. Vai mudar muito mais do que isso nesses próximos 10 anos, né? Eu digo que a gente está vivendo o que eu chamo de década de convergência, né? Então a gente gostaria de trazer 7 principais insights aqui aplicados, né, à logística, porque é claro, o tema, né, dessa 20ª edição da Expolog, que há muitos anos já se consolidou como um amplo espaço de debate para as transformações na logística, e não podia ser diferente. Temos que trazer a IA para a mesa de debates, né? E por isso a gente traz aqui alguns insights. O Hub Livre é a minha empresa de inovação e tecnologia. A gente trabalha com inovação em setores tradicionais, que muitas pessoas acham que setores tradicionais não têm que inovar. Esses mesmos aqui precisam, e a logística não é diferente, né? Então, o primeiro insight que eu queria trazer aqui é a IA como substrato operacional da economia, né? Ah, muitas pessoas pensam nas pequenas automações, como eu falei, mas a IA, ela te permite automatizar não só tarefas, a IA te permite automatizar decisões e até raciocínio, né? Então, até o ano de 2035, nós vamos ver um cenário completamente diferente na logística, né? De uma logística que reage a problemas para uma logística que se antecipa a esses problemas, utilizando essas múltiplas possibilidades de computação com a IA, né? Um outro insight é a era da abundância e o custo marginal zero. O foco do valor ele vai se deslocar cada vez mais da tecnologia em si e vai se deslocar para o impacto que essa tecnologia gera. Cada vez mais você vai ter programadores, você vai ter software houses, empresas querendo disputar esse mercado da tecnologia. Só que não vai se disputar do mercado software as a service, SaaS, como é feito hoje. Vai ser disputado de uma maneira totalmente diferente. Vai ser valor por empreitada, vai ser o sucesso daquela operação específica. O valor não vai estar na tecnologia, o valor vai estar no impacto, né? Legal, Um viu? terceiro insight que a gente queria trazer aqui é a questão da orquestração autônoma, né? Uma das grandes dificuldades da logística é você manter a continuidade das operações. Saiu da fábrica, está na ferrovia, saiu da ferrovia, está no armazém, do armazém está na carreta está no navio. Se você tiver qualquer quebra de continuidade, você tem a quebra da operação logística. Verdade. Da maneira como a gente utiliza a tecnologia hoje, a logística, ela quer corrigir as rupturas depois que elas já aconteceram. Mas a inteligência artificial, por meio da utilização dos big data, dos grandes padrões e do grande cruzamento do volume de dados de grandes características, a gente permite que ela faça a antecipação dessa quebra Olha e aí. não somente a reação, né? Um outro insight muito importante é a questão da robótica onipresente. Não faz sentido a robótica estar avançando com drones e uma série de outros equipamentos da forma como a gente está, e a gente ainda ter pessoas expostas a riscos de saúde e segurança de trabalho, fazendo atividades plenamente arriscadas Verdade. e que poderiam facilmente ser substituíveis. Então, no ano de 2000, a partir do ano que vem, até o ano de 2035, nós vamos ver uma enxurrada de robôs sendo utilizados nos pátios, nos portos, nas rodovias, nas ferrovias, né, trazendo mais segurança para os trabalhadores. Uma outra questão é a biotecnologia como plataforma computacional. A gente já entendeu que a gente pode utilizar sensores biológicos para, durante uma operação logística, identificar variações na corrosão, em vibração, em temperatura,
né? Tudo isso pode prejudicar o valor e a estabilidade da carga, né? Então, você utilizando princípios biológicos, associando isso à engenharia, você cria bioengenharia. E com esses sensores você pode trazer mais segurança e preservar o valor da carga, né? Esse é um ponto importante. Por último, né? Aqui a questão da demonetização acelerada. O que é a demonetização? Você está segurando um tablet no celular, eu estou segurando aqui um smartphone, né? Aqui tem pelo menos umas 40 ou 50 coisas que lotariam essa mesa que a gente está sentado, mas que hoje não tem mais necessidade, porque a gente tem tudo aqui. Aqui poderia ter um relógio, Sim. aqui poderia ter um calendário, aqui poderia ter um GPS, aqui poderia ter uma calculadora. Mas onde está tudo isso hoje? Está aqui, né? Concentrado em um único lugar. Então, você começa a demonetizar as tecnologias, os acessórios, e você passa a gerar valor para o impacto em si gerado, como eu já falei anteriormente. E, por último, a questão da governança exponencial, Hamilton. Se você está utilizando IA para aumentar a sua produtividade, na mesma proporção ou até mais, você tem que utilizar IA para aumentar a sua segurança. Porque uma vez que você aumenta os pontos de contato da sua empresa e as vulnerabilidades dos seus dados, você precisa se proteger de cyberataques, ter uma política de compliance forte em relação à defesa dos seus dados. Eu acredito que com esses 7 insights, né, a gente pode afirmar que a logística de 2035 vai ser mais inteligente, mais preditiva, mais segura e altamente produtiva. Com certeza. Agora me fala uma coisa. Tudo isso sobre as IAs, é um tsunami ou é uma onda? Esse é um ponto muito importante, amigo. Excelente pergunta, né? A gente tem outras ondas recentes vividas na história da humanidade. Eu posso trazer a onda dos smartphones, eu posso trazer a onda das redes sociais e a onda da própria internet em si. Por que elas são ondas? Eu digo que para você classificar como tsunami, tem que ser grande em 3 variáveis. A primeira variável é em grau, em velocidade, a velocidade como as coisas mudam. A segunda variável é a amplitude, é em quantos setores ela toca, né? É amplitude no sentido de abrangência. E por último é profundidade. Então, vamos pegar o grau para frente e para cima, vamos pegar para os lados, né, a questão da amplitude e vamos pegar para baixo a questão da profundidade. Se a gente for fazer um breve comparativo, nós veremos que as redes sociais mudaram muito a nossa vida em grau, em velocidade. Rapidamente as pessoas começaram a adotar as redes sociais e isso provocou mudanças, né, na forma como a gente trabalha, principalmente na forma como a gente consome, como as empresas compram, como as empresas vendem. E isso, obviamente, trouxe um volume e um crescimento muito grande para a logística. Só que as redes sociais não mudaram a nossa vida em termos de amplitude ou de profundidade como a inteligência artificial, né? Porque a velocidade com que a inteligência artificial tem mudado é muito maior do que as redes sociais. Se a gente comparar a IA hoje ela é melhor utilizada por pessoas mais experientes do que pelos jovens. Por quê? Porque a IA precisa de contexto. E o jovem tem menos contexto de vida do que uma pessoa mais experiente. Total, verdade. Diferente de outras tecnologias, quem começa a utilizar a IA de forma profunda não é o jovem, é a pessoa sênior, é a pessoa experiente. Por isso que, em grau, a inteligência artificial ela vai mudar muito mais do que as redes sociais, né? Com certeza. É. E para finalizar, o Brasil pode se consolidar como o maior ramo de inovação da América Latina? O Brasil deve, Hamilton, se consolidar como o maior hub de inovação e inteligência artificial especificamente da América Latina. Por quê? Diferente de outros países, mais de 80% da matriz energética do Brasil é composta por energias renováveis, é matriz hidrelétrica. E a gente sabe que para a inteligência artificial conseguir fazer os seus trabalhos, ela consome bastante energia, né? Além de energia, ela consome minerais raros. O Brasil é o segundo país em termos de reserva de terras raras. Eu estou falando aqui de minerais como neódimio, estou falando de minerais como cério, como lantânio, que são essenciais para a fabricação de chips e semicondutores, que são a base, né, dos smartphones, mas principalmente dos data centers que são necessários para construir a IA. Se você pegar um terceiro fator, que é a questão da geopolítica, né? O Brasil nunca se envolveu num conflito bélico nos últimos anos, né? É um país mais estável. Então, é seguro dizer que, por conta da nossa matriz energética, por conta da nossa disponibilidade em terras raras e principalmente por conta da nossa geopolítica favorável, o Brasil pode sim ser o maior hub de inovação da América Latina. O que a gente precisa fazer é saber aproveitar essa grande oportunidade. Perfeito, então. Então, antes que para finalizar, queria que você me falasse o que você está achando do evento, dessa edição da Expolog. A 20ª edição da Expolog, como eu disse, né, é um evento que traz os temas de ponta para serem debatidos aqui dentro da Expolog. Numa 20ª edição são 2 décadas, né? Não são 2 meses, né? Não poderia ser diferente. A Enid me trouxe o desafio da gente trazer a inovação e a inteligência artificial para dentro do evento. A gente criou o Futuro Log, é um espaço de inovação dedicado a
Dentro aqui da própria Expolog, a gente vai ter palestras de gestores públicos, empresários, startups, pessoal da academia. Vou mostrar os cases e, principalmente, como a gente vai chegar ao final dessa década de convergência, até 2035, com muitos cases interessantes de inteligência artificial, não só aqui no Ceará, mas no Brasil inteiro. Perfeito, então. Quero agradecer a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente. E para você que está vindo aqui para o centro de eventos, venha aproveitar, porque o evento está trazendo muita novidade para você. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Milton. Bom, e para você que está acompanhando a gente, fica aí, tá? Porque tem mais convidados para a gente poder conversar e trazer todas essas novidades aqui direto do centro de eventos.